Oi, tudo bem? É muito curioso como nós temos a tendência de sermos ansiosos desde a mais tenra idade. Há uma história muito interessante que retrata esta realidade. Esta história fala sobre os responsáveis por cuidarem das crianças vítimas da guerra. Cuidando delas, eles constataram que essas crianças não dormiam bem à noite. Várias delas nem conseguiam dormir. E a partir de um determinado momento, eles passaram a fazer um teste. Eles colocaram um pedaço de pão na mão de cada criança quando iam dormir. E a partir desta data, eles puderam verificar que elas então dormiam bem e dormiam a noite toda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquelas crianças, nesse período de escassez e de possibilidade de fome, preocupadas se teriam do que comer no dia de amanhã, elas não dormiam à noite, mas que quando iam dormir com um pequeno pedaço de pão, na certeza de que no outro dia teriam do que comer, então elas dormiam bem. Era a ansiedade que estava presente naqueles coraçõezinhos. Como disse, esta é uma tendência de todos nós, mas nós precisamos confiar na providência divina. É muito interessante a maneira com que Deus tratou o seu povo e que nos traz lições muito importantes para nós combatermos, confrontarmos com a nossa ansiedade. Deus tirou o seu povo do Egito e só de homens era cerca de 600 mil, sem considerar as mulheres e as crianças, dariam numa totalidade cerca de 2 milhões de pessoas. Esses 2 milhões de pessoas, por questões circunstanciais, permaneceram no deserto por cerca de 40 anos. E durante 40 anos, Deus sustentou este povo. Agora, o curioso foi a orientação que Deus deu a esse povo e a maneira com que ele teve que lidar com a providência divina. Moisés disse ao povo que cada um deles deveria pegar um gomer de maná para consumir a cada dia. Um gomer dava mais ou menos a quantidade de 2 litros na nossa medida. E também ficou a orientação: um gomer por dia para cada pessoa. E quando alguém desobedecia, no outro dia o maná que guardaram estava cheirando mal, estava podre, cheio de bicho. Mas da sexta-feira para o sábado, que era o sábado de descanso, então Deus orientava que esse povo pudesse guardar 2 gômodes, ou 2 gômeres. E aí então, no dia seguinte, da sexta para o sábado, o maná estava saudável, perfeito, para ser consumido. Isso nos dá muitas lições preciosas, e dentre elas, de que Deus nos providencia o pão de cada dia, que nós não precisamos ficar preocupados em demasia com o dia de amanhã. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. O Senhor Jesus Cristo, autenticando este acontecimento do Velho Testamento, ele afirmou que o seu povo se alimentou com o maná lá no deserto, dando total credibilidade nesta narrativa. E foi ele mesmo que nos ensinou na sua oração modelo: dá-nos o pão de cada dia. É isso. Nesta circunstância em que nós somos bombardeados todos os dias com informações pessimistas, a economia vai rodar
o desemprego vai se acelerar, as coisas haverão de ficar difíceis, quase que incontroláveis. As enfermidades que estão aí, os hospitais, tudo isso tem o poder de gerar em nós a ansiedade, a falta de paz, a perda de qualidade de vida e até mesmo quebra a nossa comunhão com Deus, ocupando a nossa mente e o nosso coração somente com notícias adversas. O que nós devemos fazer para que nós não vivamos em sobressaltos com ansiedade? Devemos nos lembrar da ação de Deus na história, de como Ele providenciou, de como Ele se apresentou para suprir aos seus que nele confiavam. Devemos nos lembrar de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: dá-nos o pão de cada dia, tendo a certeza absoluta de que a batalha é real e verdadeira, mas que Deus estará conosco, nos suprindo de todas as nossas necessidades. Creia nisso. É nisso que eu creio. Deus lhe abençoe.